Os alunos do primeiro ano se organizam em fila diante da gigantesca estátua da deusa, aguardando ansiosos para ver se o fogo, a água, a terra ou o vento responderão ao chamado de cada um. O instrutor começa a recontar a antiga lenda sobre como Gaia decidiu abençoar os humanos frágeis com o poder dos 4 elementos. Aos poucos, o ambiente se enche de esperança e expectativa. Um por um, os alunos começam a despertar sua magia. Neil acaba surpreendendo todo mundo ao conseguir invocar 2 elementos ao mesmo tempo, fazendo com que os nobres presentes comecem a aplaudir cheios de orgulho. Logo depois, todos os olhares se voltam para o protagonista, Louis. No entanto, nada acontece de imediato. Louis sente como se sua mente estivesse sendo esmagada por dentro, como se uma corrente invisível estivesse tentando quebrar sua vontade. Em seus pensamentos, ele sente a pressão aumentando até não aguentar mais. Num grito de libertação, ele rompe aquela sensação sufocante e 4 cores diferentes explodem em sua direção. Louis se aproxima delas, mas toda vez que tenta tocá-las, as luzes simplesmente se apagam. O instrutor apenas sorri, demonstrando uma confiança suspeita. Ele acredita firmemente que o círculo de confinamento e o orbe de magia proibida escondidos sob a telha de luz fariam o trabalho sujo, esmagando-o silenciosamente. No entanto, Kara sente que algo está errado. Louis quebra a telha revelando o orbe, e um vórtice de 4 cores irrompe com força total. Até mesmo o diretor da academia é obrigado a intervir, pois o que está despertando dentro de Louis não é algo comum. Quando a energia finalmente explode de vez, gelo e vento se espalham violentamente, transformando o templo inteiro em um verdadeiro pesadelo congelado. Mas como tudo aquilo começou? Certa manhã, uma enorme multidão cheia de esperança se reuniu na entrada da Academia de Arquimantes de Cândria. Louis não se surpreende com aquilo, já que esperava esse tipo de movimento em uma das melhores escolas de treinamento para alquimistas de todo o Império. Ao ouvir alguém chamar seu nome, Louis se vira e vê seus pais, completamente ofegantes de cansaço, reclamando de como ele os deixou para trás no caminho até a academia. Sua mãe, Laela, demonstra preocupação e pergunta se ele trouxe sua identidade, além de alertá-lo para garantir que ninguém repare na cor de seu cabelo. Louis responde com calma, afirmando que está com a identidade e também com a tinta para o cabelo. Mesmo assim, Laela continua extremamente nervosa e sugere que ele nem faça o exame. Em seus pensamentos, ela lembra dos rumores de que algumas pessoas acabam morrendo durante os testes e que alguém poderia atacá-lo por causa da cor do cabelo. O padre Julian coloca a mão no ombro de Louis e fala com tranquilidade, explicando que a única forma de resolver o problema dele é usando magia. Julian também lembra que aquela academia é a única em todo o Império do Norte onde plebeus podem realizar o exame. A Academia de Arquimantes de Cândria é a principal instituição fundada pela família real e faz parte do grupo das grandes academias que se orgulham de ter os grão-mestres mais poderosos do Império como professores. Muitos de seus formandos recentes se tornaram guardiões, até mesmo aqueles que não tinham origem nobre. Diante disso, Julian afirma que aquele é o ambiente perfeito para Louis aprender magia. Louis confirma, com os olhos cheios de determinação, que precisa se tornar um grande mestre para conseguir a posse do orfanato da igreja. Ao ouvir isso, Laela se surpreende e começa a chorar, dizendo que se sente uma mãe horrível por fazê-lo se preocupar mais com o orfanato do que com o próprio hospital. Julian a consola, lembrando que ela já faz mais do que o suficiente ao cuidar de tantas crianças. Louis acrescenta, em pensamento, que ela é a única razão pela qual ele ainda está vivo. Em sua vida passada, ele sonhava em se tornar o guerreiro mais forte do mundo, mas isso era impossível por causa de sua asma severa, que o obrigava a viver dependente de um respirador. Seus pais da vida anterior começaram a odiá-lo pelos gastos constantes, mas mesmo assim, ele nunca perdeu a paixão pelas artes marciais. Com o tempo, essa paixão se transformou em estudo e ele se tornou um verdadeiro especialista na teoria das artes marciais. Suas pesquisas contribuíram muito para a evolução da indústria de combate e para o ressurgimento das artes marciais. Tudo piorou quando um acadêmico roubou sua tese e o acusou de plágio. Mesmo estando doente e sendo óbvio que ele não teria como cometer tal crime, seus pais o abandonaram completamente e retiraram seu respirador.
Em seus últimos momentos, Louis desejou ter um corpo saudável, uma família amorosa e uma vida própria antes de morrer. Mais tarde, ele reencarnou na vila de Montia. A primeira pessoa que viu foi Cia, com um olhar cheio de preocupação enquanto ele notava as cores incomuns de seus cabelos e olhos. A mulher pensou que aquela criança poderia trazer desastre ao orfanato, mas mesmo assim decidiu acolhê-lo, afirmando que ele era inocente. Foi ali que ele recebeu o nome Louis, sentindo que seus desejos finalmente haviam sido realizados. De volta ao presente, um examinador aleatório empurra bruscamente a cadeira de uma plebeia, fazendo com que ela caia no chão. Julian e Louis ficam chocados e correm para ajudá-la, mas o valentão começa a zombar, dizendo que Louis só está sonhando alto demais ao querer se tornar um grande professor, sendo apenas um plebeu. Isso desperta a fúria de Louis, que se levanta com sede de vingança no olhar e se prepara para lutar. Julian o segura pelo punho e pede que ele se concentre no exame. O presidente da banca lembra Louis de que ele havia prometido não causar problemas na escola. Depois de se acalmar, Louis pede desculpas à mãe por perder o controle. Os nobres valentões ficam decepcionados e se afastam para buscar seus registros de exame. Logo depois, anunciam que todos devem abrir caminho, pois o senhor Caim está prestes a passar. Caim, o herdeiro da família Oranca, entra no local, chamando a atenção de todos por sua presença elegante e aparência radiante. Enquanto observa Labusson e Caim, Louis promete a si mesmo que mostrará aos nobres quem realmente manda. Quando a plebeia volta a se inquietar, ele segura a mão dela e garante que ela passará no exame, afirmando que ela se tornará uma grande professora. Essa declaração faz com que Caim passe a observá-lo com mais atenção. Mesmo com as provocações continuando, Louis avança decidido e jura que nesta vida se tornará o mais forte de todos para proteger aqueles que ama. Observando a cena, Cia pergunta a Julian se Louis ficará bem, já que poucos conseguem passar no exame todos os anos, mesmo com milhares de candidatos. Julian responde com confiança, dizendo que Louis é mais teimoso do que qualquer um e que quando decide algo, segue em frente sem se importar com o que os outros pensam. Ele lembra que o papel deles como família é apoiá-lo, e Cia concorda. Pouco depois, Louis chega à sala de exames e estranha o fato de todos ao seu redor parecerem bem mais velhos. Nesse momento, o supervisor do exame e diretor da academia, Aronian, anuncia oficialmente o início da prova. Guardas em trajes formais se posicionam à frente dos candidatos. Louis se lembra de que naquele mundo, os praticantes de artes marciais arcanas, conhecidos como arcanistas marciais, são divididos em 6 categorias. No topo está o santo, seguido pelo sábio, depois o grão-mestre, o lutador e, por fim, o aprendiz. O grão-mestre, sendo o terceiro de cima para baixo, pertence à elite absoluta do mundo. O diretor Aronian informa aos candidatos que o primeiro teste consiste em subir as escadas protegidas por seus superiores. Ele acrescenta que as primeiras eliminações do exame acontecerão ali mesmo. Em seguida, explica que existe um número limitado de aprovações disponíveis e que somente aqueles que conseguirem passar poderão avançar para a próxima etapa. Por fim, ele anuncia que o exame termina assim que o teste for concluído e ordena que todos comecem imediatamente. Alguns candidatos acham que o teste será fácil demais e correm direto em direção a um dos superiores. No entanto, assim que se aproximam, o homem libera uma aura sombria e opressora, fazendo parecer que todos estavam sendo recebidos no próprio inferno. Logo depois, ele libera um poderoso campo de força mágico, que os obriga a parar instantaneamente. Pouco tempo depois, os candidatos caem inconscientes no chão e é anunciado que todos eles foram desclassificados. Enquanto os presentes ainda tentam entender o que acabaram de presenciar, 2 examinados reconhecem o superior como Cit, filho do ministro das Finanças e o melhor colocado no exame do ano anterior. Nesse momento, Louis dá um passo à frente e começa a explicar para todos que Cit apenas liberou sua aura para intimidá-los, afirmando que qualquer pessoa com pouca força de vontade acabaria desmaiando de medo. Louis então encara Cit diretamente. Cit o elogia por ter coragem, mas deixa claro que não existe espaço para plebeus na academia. Essa declaração deixa Louis completamente irritado. Cit afirma que o fará se ajoelhar e libera uma onda gigantesca de aura, fazendo com que vários candidatos comecem a tossir violentamente. Mesmo assim, Louis permanece firme, sem demonstrar medo, lembrando-se de todo o treinamento pelo qual passou até aquele momento, o que fortalece sua confiança nas próprias habilidades. Quando Cit lança uma rajada mágica em sua direção, Louis desvia e avança com o punho cerrado,
Os outros candidatos observam a cena em choque absoluto, enquanto Louis assusta Cit com um soco que para a poucos centímetros de seu rosto. Todos começam a se perguntar como ele conseguiu fazer aquilo sem usar magia. Quando Louis pega o passe do exame, Cit tenta atacá-lo novamente, mas Louis bloqueia o golpe com o próprio punho endurecido, deixando Cit completamente surpreso. Ele não consegue acreditar que um plebeu foi capaz de contra-atacar seu ataque sem recorrer à magia. Nesse instante, o diretor Aronian intervém e impede Cit de atacar novamente, lembrando-o de que a academia trata todos os candidatos de forma igual, independentemente de status ou origem. Enquanto todos se curvam respeitosamente, Aronian parabeniza Louis por ter passado no exame. No entanto, ele comenta que a cor do cabelo de Louis é algo preocupante. Louis fica chocado, mas ao perceber que o diretor começa a suspeitar de que a cor de seus olhos também pode ser incomum, ele muda imediatamente seus olhos para um tom cinza e os revela. Mesmo assim, o truque não engana Aronian. O diretor coloca a mão no ombro de Louis e promete preparar uma poção especial para esconder suas características únicas caso ele seja admitido oficialmente na academia. Louis desconfia das intenções de Aronian, mas sabe que sua prioridade naquele momento é passar no exame, então responde que vai se preparar para a segunda prova. Enquanto se afasta, Cit o observa com ódio puro e se pergunta por que o diretor interferiu em uma prova pela primeira vez apenas para proteger um simples plebeu. Tomado pela raiva, Cit jura que jamais esquecerá o nome de Louis. Mais tarde, os candidatos aprovados no primeiro teste chegam ao segundo campo de treinamento da academia, onde são instruídos a aguardar o início da próxima etapa. Enquanto espera, Louis observa os outros participantes e percebe que a maioria dos candidatos restantes são nobres de elite, com educação refinada, e que quase não restaram plebeus. Nesse momento, Sipa, acompanhado de seus aliados, empurra Louis e o ameaça dizendo que no próximo confronto ninguém vai aparecer para salvá-lo. A princípio, Louis não se deixa abalar, mas quando um dos companheiros de Cit afirma que Louis só passou por causa da ajuda do diretor, ele os encara com desprezo e os chama de completos idiotas. Louis lança um olhar afiado em resposta e afirma que o grão-mestre possui um discernimento muito superior ao deles. Isso deixa Cit ainda mais furioso, a ponto de ameaçar nocauteá-lo ali mesmo. Louis, porém, apenas sorri de forma despreocupada, o que só aumenta a raiva do nobre. Sem aguentar mais, Cit tenta atacá-lo, mas Louis contra-ataca usando uma técnica de artes marciais aplicada com apenas 2 dedos. Quando Cit percebe que seu corpo não responde mais, Louis explica que a técnica usada se chama corte meridiano. Em seguida, ele lança Cit pelos ares com outra técnica especial conhecida como golpe em espiral, deixando seus 2 companheiros completamente chocados. O impacto violento do corpo de Cit contra o chão chama a atenção de todos os outros candidatos que estão sendo examinados. Enquanto tenta recuperar o fôlego, Cit reclama que não consegue sentir o braço nem movê-lo direito e jura que vai denunciar Louis por usar veneno. Louis nega a acusação e explica que utilizou apenas artes marciais, afirmando que apesar de sua mãe sempre ter pedido para evitar confusões, ele havia sido levado ao limite. Quando Louis se prepara para atacar novamente, ele declara que apenas aqueles que realmente desejam lutar têm o direito de atacar. Nesse momento, Caim intervém e o impede, lembrando que ambos podem acabar sendo desclassificados por causar confusão durante o exame. Enquanto se afastam, os capangas de Cit começam a gritar com Caim por ter interferido, mas ele os lembra de sua posição, fazendo com que todos tremam de medo. Antes de ir embora, ele murmura que tanto plebeus quanto nobres são igualmente inúteis. Os valentões derrotados se retiram, enquanto Louis os observa encostado em um muro, refletindo que todos os nobres são iguais, sempre usando seu status para fazer o que bem entendem. Caim se aproxima e o elogia por sua força e coragem, oferecendo-se para formar uma equipe com ele. No entanto, vários candidatos interrompem a conversa, oferecendo-se para se tornarem companheiros de Caim. Em pouco tempo, ele fica cercado por pessoas querendo fazer parte de sua equipe. Um dos candidatos observa a cena e pergunta ao amigo por que Caim recebe tanta atenção, mesmo sendo tão jovem. O amigo explica que Caim é o jovem mestre da família Oranca, uma linhagem de sábios, e que qualquer um que se una a eles tem praticamente a aprovação garantida. Antes que a conversa continue, o diretor Aronian aparece com uma presença imponente e parabeniza todos por terem passado no teste de força e de vontade. Em seguida, ele revela que o próximo exame será o teste de poder. Com um simples estalar de dedos, marcas brilhantes surgem nos corpos de todos os participantes. A maioria dos candidatos fica confusa com a marca,
mas Caim reconhece imediatamente que se trata de uma marca do atributo terra. De repente, todos começam a sentir seus corpos sendo puxados para baixo, como se tivessem ficado extremamente pesados. Aronian ativa um enorme círculo mágico ao redor da área e anuncia que o segundo teste exige que os participantes lutem na arena enquanto resistem à intensa força gravitacional da magia da Terra. Alguns candidatos reclamam que é impossível lutar nessas condições, mas um deles percebe que alguém está andando tranquilamente pelo local. Caim então nota pegadas profundas marcadas no chão. Nesse momento, todos percebem que Louie, o responsável por aquelas marcas, caminha caulamente em direção ao palco, como se não estivesse sendo afetado pela gravidade. Aronian o parabeniza mais uma vez por ocupar o primeiro lugar, enquanto Louie sorri ao sentir a magia da Terra falhar completamente em contê-lo. Caim observa a cena sem conseguir acreditar no que está vendo. Isso porque até mesmo um músico que recebeu anos de treinamento em nível avançado mal consegue se manter de pé. Enquanto os outros candidatos lutam contra o próprio corpo, Aronian declara que apenas aqueles que conseguirem permanecer em pé naquele instante estarão qualificados para participar do próximo teste. No exame seguinte, os candidatos devem usar magia para criar uma coleção de armas, e somente os classificados poderão utilizá-las. Louie imediatamente escolhe uma das espadas e a balança no ar para testar o peso e o equilíbrio. Ao redor, os outros candidatos se esforçam ao máximo apenas para segurar suas armas sem cair. Aronian, então, avisa que qualquer pessoa que sair do palco será desclassificada na hora. Assim que o exame começa oficialmente, ele ordena aos policiais que soltem algo chamado slimes acorrentados, antes de desaparecer do local. Depois que ele se retira, os examinandos começam a se perguntar entre si o que exatamente seriam esses slimes acorrentados. Nesse momento, Louie percebe algo caindo do alto. Quando as criaturas finalmente atingem o chão, fica claro que o sistema de pontuação funciona da seguinte forma: bloquear um ataque de gosma rende 1 ponto, esquivar custa 2 pontos, e derrotar uma gosma garante 5 pontos. Aronian também explica que a classificação de cada candidato será definida pelos pontos obtidos nesse teste, e apenas os melhores avançarão para a terceira fase do exame. Alguns candidatos acham que os slimes serão fáceis de lidar, afinal parecem monstros fracos e até meio bobos. No entanto, quando um deles tenta atacar uma gosma, ela se impulsiona de repente em sua direção e esmaga o rosto do infeliz sem piedade. Logo depois, a criatura ataca outro examinando e avança contra um grupo inteiro, enquanto os demais observam a cena completamente chocados. Em pouco tempo, todo o campo de batalha vira um verdadeiro caos. Os slimes cercam, perseguem e atormentam os candidatos sem parar. Muitos são eliminados rapidamente, mas alguns conseguem se esquivar ou bloquear os ataques, garantindo pontos dos fiscais do exame. Um dos supervisores comenta que este ano o teste conta com jovens talentos das famílias Avias, das casas Ianca e Duran. Ele menciona Caim, um guerreiro ruivo, e afirma com confiança que um novo recorde será quebrado. Outro examinador acrescenta que também existem plebeus promissores participando do exame e pergunta a Aronian se o garoto que ele ajudou antes é um deles. Aronian responde que, se for o caso, aquele jovem provavelmente mostrará algo interessante nesse teste. No entanto, uma supervisora observa que Louie ainda não havia dado um único passo sequer. Enquanto Louie permanece completamente imóvel no meio do campo de batalha, um examinando que está tendo dificuldades pergunta o que ele está fazendo. Em resposta, um nobre arrogante começa a zombar dele, dizendo que um plebeu como ele não conseguiria acompanhar os slimes e que aquilo era patético. Como Louie continua parado, o nobre passa a acreditar que ele será nocauteado a qualquer momento. Nesse exato instante, uma gosma se impulsiona em direção a Louie em altíssima velocidade, quase atingindo a parte de trás de sua cabeça. Porém, antes que o ataque o alcance, Louie se esquiva com extrema facilidade. Ao mesmo tempo, outro candidato também consegue evitar o ataque, e a gosma acaba esmagando um nobre que havia zombado de Louie. Enquanto o amigo dele fica caído no chão, derrotado, o examinador loiro fica completamente paralisado pelo choque, pois estava convencido de que Louie não teria como escapar de um ataque tão rápido. Como o slime não acerta seu alvo principal, ele entra em estado de fúria e começa a nocautear vários outros competidores. Quando Louie olha para o lado, percebe que a criatura está vindo novamente em sua direção, desta vez acompanhada por mais duas gosmas ainda mais rápidas.
A examinadora loira sorri, acreditando que não existe nenhuma chance de Louis escapar daquele ataque em conjunto. Louis, no entanto, permanece calmo. Ele fecha os olhos e se prepara para contra-atacar. Muito tempo atrás, ele treinou nas montanhas geladas com um grupo de aventureiros e pediu que atirassem pedras nele. Os aventureiros ficaram confusos e o alertaram de que aquilo seria perigoso se as pedras o atingissem. Louis respondeu que não havia problema e explicou que queria testar algo. Depois de se posicionar, os aventureiros avisaram que ele deveria se esquivar das pedras, mas quando começaram a arremessá-las, Louis não fez nenhum movimento para escapar. Em vez disso, ele apenas observou atentamente cada pedra se aproximando. Em sua vida anterior, ele havia treinado para transmitir informações rapidamente dentro do cérebro, acreditando que se conseguisse reagir instantaneamente, poderia enfrentar qualquer tipo de ataque. À medida que as pedras se aproximavam, o corpo de Louis começou a liberar uma aura sutil, enquanto sua mente realizava cálculos absurdamente rápidos. Com movimentos precisos e ágeis, ele se esquivou de todas as pedras. Os aventureiros ficaram tão impressionados que começaram a elogiá-lo e correram até ele, pedindo que explicasse aquela nova técnica. Foi então que Louis revelou o nome da habilidade, Cálculo de Combate do Vazio. Quando perguntaram o que aquilo significava, ele explicou que se tratava de uma técnica capaz de prever o resultado de uma batalha. De volta ao presente, enquanto os slimes avançam em alta velocidade, Louis os encara sem desviar o olhar. Fórmulas complexas giram em sua mente enquanto ele calcula cada ataque iminente. 4 slimes o atacam simultaneamente por todos os lados, mas ele permanece tranquilo, pois seus cálculos revelam que os slimes acorrentados só conseguem avançar em linha reta, independentemente da velocidade ou força. Calculando a velocidade e o ângulo de cada investida, Louis prevê com precisão a trajetória dos ataques e executa movimentos fluidos e calculados, esquivando-se com sucesso dos 4 slimes. Com isso, ele acumula 8 pontos apenas desviando. Em seguida, ele muda para o modo ofensivo e ativa uma técnica de artes marciais conhecida como golpe de espada, destruindo os 4 slimes de uma só vez. Caim observa a cena completamente atônito, enquanto os supervisores ficam ainda mais impressionados ao perceber que a percepção de Louis está no mesmo nível de um lutador de elite. Caim sorri ao notar que Louis domina técnicas especiais de combate e decide, naquele instante, que formará uma equipe com ele custe o que custar. Logo depois, Louis percebe outro slime avançando em sua direção, claramente tentando vingar os irmãos derrotados. Ele comenta consigo mesmo que ainda possui pontos suficientes enquanto assume sua posição de combate. No entanto, Caim usa uma técnica de esgrima e perfura a gosma com uma estocada precisa. Isso deixa Louis irritado e ele o acusa de ter roubado sua presa. Caim admite em tom de brincadeira, segurando a gosma empalada na espada como se fosse um espetinho, dizendo que o que ele roubou não era de Louis. Em seguida, ele gira a espada no ar e corta a gosma ao meio. Quando os restos caem perto dos outros candidatos, Caim comenta que, na verdade, roubou os pontos deles. Com um sorriso confiante e encantador, Caim se apresenta oficialmente a Louis e propõe que eles se unam para roubar pontos dos outros participantes. Louis o encara com indiferença, então Caim explica que só quer alcançar uma pontuação alta e sugere uma competição para ver quem consegue mais pontos. Ele pede que Louis mostre todo o seu poder. Louis sorri, aplaude a confiança de Caim e aceita o desafio. Empunhando sua espada, ele se posiciona atrás de Caim e promete mostrar tudo o que é capaz, impondo como condição que o perdedor da competição terá que obedecer a qualquer ordem do vencedor. Caim aceita sorrindo, dizendo que Louis é a primeira pessoa que já ousou fazer uma exigência desse tipo a ele. Enquanto os slimes começam a cercá-los novamente, os subordinados de City observam de longe e percebem que, em meio ao caos do campo de batalha, aquela situação pode ser a chance perfeita para cumprir as ordens de seu senhor. Depois que um slime passa zunindo bem perto deles, ambos sacam seus arcos e disparam várias flechas na direção de Caim e Louis. No mesmo instante, uma gosma se aproxima e Louis percebe o ataque a tempo, cortando o slime ao meio. Porém, logo em seguida, 3 flechas surgem a poucos milímetros de seu corpo. O impacto provoca um estrondo alto, chamando a atenção de todos ao redor. Os valentões ficam satisfeitos, acreditando que finalmente acertaram seu alvo. No entanto, Louis apenas sorri com confiança.
Quando a fumaça se dissipa, todos ficam em choque ao ver que o gênio do combate havia agarrado as 3 flechas com apenas uma mão. Ao presenciarem aquilo, os nobres maliciosos entram em pânico, imaginando como ele conseguiu reagir a um ataque surpresa como se não fosse nada demais. Louis então crava as flechas no chão com desprezo. Caim se aproxima rapidamente para verificar se ele está bem, e chama os companheiros de Sith de escória por recorrerem a truques tão sujos. Louis, porém, comenta que aquilo não foi nada demais. Ao ouvirem isso, os nobres ficam ainda mais irritados e voltam a apontar suas armas, declarando que Caim será o próximo alvo. Um deles ativa uma técnica especial conhecida como flecha dupla, disparando uma flecha negra encantada junto com as flechas dos companheiros. Caim consegue desviar facilmente dos disparos e até poderia derrotá-los usando suas habilidades com a espada. No entanto, a flecha negra continua avançando direto em sua direção, colocando-o em uma situação extremamente perigosa. O sangue espirra no ar quando a flecha o atinge. Para surpresa geral, Caim não havia percebido a flecha roxa escondida entre os ataques que desviou. Por sorte, Louis a intercepta bem a tempo, segurando-a com a mão, mesmo se ferindo no processo. Caim, cuja vida acaba de ser salva, observa o sangue escorrendo da mão de Louis e tenta ajudá-lo. Ainda assim, o ferimento não parece incomodá-lo. Com firmeza, Louis quebra a flecha, já se preparando para o próximo ataque inimigo. Enquanto isso, um dos espectadores chama a atenção do diretor para o ataque malicioso que acabou de presenciar e sugere que o agressor seja imediatamente desclassificado. O diretor, porém, insiste que o evento continue, afirmando com convicção que os fracos perderão de qualquer forma. Ele decide adiar qualquer punição até depois do exame, mas ordena que poções de cura sejam preparadas imediatamente. De volta à arena, Louis se prepara para acabar com seus inimigos. Ele assume uma postura semelhante à de um arremessador de beisebol, com os olhos brilhando intensamente. Com uma força comparável à de um canhão, ele lança um dos slimes diretamente contra os nobres, atingindo um deles em altíssima velocidade. O impacto arremessa o nobre para fora da arena, causando sua desclassificação imediata. Os nobres restantes presenciam a cena e entram em completo desespero. Nesse momento, Louis, sem qualquer intenção de deixá-los escapar ilesos, salta no ar e arremessa outro slime diretamente contra os nobres aterrorizados. A gosma atinge um deles no rosto, arrancando vários dentes no impacto. O último nobre permanece parado, tão paralisado pelo medo que nem percebe Louis surgindo logo atrás dele. Quando finalmente se dá conta da presença dele, o nobre se assusta e cambaleia para trás. Aproveitando a perda de equilíbrio, Caim o derruba com facilidade, fazendo com que ele caia da arena e seja eliminado. Após derrotarem os nobres, Caim agradece a Louis por tê-lo salvado mais cedo e pergunta sobre o estado de sua mão. Felizmente, ela já está completamente bem. Os dois apertam as mãos, selando a amizade recém-formada. Louis brinca dizendo que Caim é um nobre bem habilidoso, mas Caim defende sua linhagem e se orgulha de pertencer à família Oranca. Aparentemente, a família Duranca é uma das grandes casas do Império, responsável por produzir tanto grandes mestres quanto sábios. Sua influência é tão poderosa que rivaliza até mesmo com a família real e a Associação de Arcanistas. Ao perceber que a família de Caim não é nada comum, Louis decide retirar o comentário anterior. Logo depois, ambos se preparam para enfrentar o restante dos slimes. No entanto, ao ver Louis continuar acumulando pontos sem parar, alguns nobres de status inferior ficam cada vez mais irritados e resolvem ignorar o fato de Caim estar ao lado dele. Mesmo assim, correm em sua direção, planejando eliminar 2 alvos de uma vez só. O plano, porém, falha completamente, pois nobres de alta patente decidem proteger Caim. Uma verdadeira batalha campal explode entre nobres de baixa e alta posição. Em meio ao caos, enquanto Caim e Louis se protegem mutuamente, Louis percebe uma garota ruiva, que, pela aparência, parece vir de uma família respeitável. Ela chama sua amiga Milana, uma plebeia, e comenta que aquele é um momento perfeito para fazer sofrer aqueles que sempre as desprezaram. A garota ruiva salta para a arena, e Lana passa a acompanhar a luta. O combate se intensifica rapidamente, com Louis dando cambalhotas enquanto desvia de slimes e ataques vindos de todos os lados. Milana também entra na briga e derruba um dos nobres, enquanto a garota ruiva arremessa outro contra a parede com força total. Nesse momento, surge uma nova participante, uma jovem ruiva empunhando um martelo gigantesco. Sentindo-se como o próprio deus do trovão, o garoto brande o martelo sem piedade, esmagando tudo em seu caminho. Ele comenta que bater em pessoas é muito mais satisfatório do que lutar contra slimes, e solta um rugido ensurdecedor ao eliminar seus oponentes com facilidade. Enquanto isso, os espectadores começam a se sentir desconfortáveis e sugerem que os exames sejam interrompidos,
já que a maioria dos desclassificados até aquele ponto eram nobres. Se mais nobres fossem eliminados, isso poderia gerar problemas sérios para a academia. Mesmo assim, o diretor não demonstra preocupação alguma, pois acredita firmemente que a academia possui regras próprias. Nesse instante, ele desce a arena envolto em uma luz radiante e encerra o caos. Ele anuncia que o segundo exame chegou ao fim e que as pontuações serão divulgadas em breve. Durante o breve intervalo, os participantes feridos recebem poções de cura e os efeitos da magia da Terra são removidos. Lewis também utiliza uma dessas poções e fica impressionado com sua eficácia. Infelizmente, são itens extremamente caros, inacessíveis para pessoas comuns como ele. Após algum tempo, o diretor apresenta os resultados do segundo exame, deixando todos surpresos. O nome de Lewis não aparece inicialmente na lista, o que anima alguns nobres de baixa patente. No entanto, a lista exibida mostra apenas os candidatos que ficaram em sexto lugar ou abaixo. Segundo o diretor, os 5 primeiros colocados quebraram recordes de pontuação, e ele começa a anunciá-los imediatamente. Em quinto lugar está Mana Royce, um plebeu habilidoso. Caim conquista o 4º lugar, enquanto a ruiva Faduran fica em terceiro. Quando o nome de Caim é anunciado, Lewis começa a ficar nervoso, já que seu próprio nome ainda não foi chamado. Ele chega a pensar que pode ter sido desclassificado por ter atacado nobres anteriormente, mas isso não acontece. Logo depois, seu nome é finalmente anunciado como o segundo colocado, com um total impressionante de 887 pontos. A sala inteira entra em choque. Um plebeu superou praticamente todos os nobres no exame. Caim, por sua vez, parabeniza Lewis pelo desempenho incrível e lembra que, devido a um acordo anterior, agora deve um favor a ele. Ele pergunta o que Lewis deseja, mas Lewis responde que contará mais tarde. Nesse momento, o vencedor da segunda prova é revelado, Neil Gunn, com 88 pontos. Neil é o garoto ruivo que antes causava destruição com seu enorme martelo. Assim como Lewis, ele também é um plebeu que conseguiu superar todos os nobres, incluindo Fai, que se recusa a aceitar a derrota e promete que um dia enfrentará Neil para provar sua força. Após o anúncio, os nobres de baixo desempenho são repreendidos por seus superiores por terem sido derrotados por alunos comuns durante o exame. Até mesmo alguns deles ficam completamente sem palavras diante do resultado. Os telespectadores ficam completamente surpresos ao perceber que os 2 primeiros colocados do exame são pessoas comuns, algo que nunca havia acontecido antes em toda a história da academia. Ainda assim, o maestro, que aparenta estar satisfeito com o resultado, declara que a verdadeira força não tem qualquer relação com o status social. Segundo ele, é exatamente por esse motivo que a maioria dos orfanatos nos diversos países é administrada pela Associação de Arcanistas. Em seguida, o diretor conduz todos os participantes até o local onde acontecerá a terceira e última prova. Enquanto caminham, Caim elogia Lewis por ter ficado tão próximo do primeiro lugar e começa a se perguntar quem dos dois é realmente o mais forte, Lewis ou Neil. Pouco depois, eles chegam ao campo do teste final e o diretor explica que a prova será um teste de sobrevivência conhecido como Batalha Real por Emblemas. Nesse exame, cada participante receberá um emblema e será teleportado para uma área diferente da floresta. O objetivo é simples e brutal: coletar o maior número possível de emblemas, usando qualquer método que considerarem válido. Aqueles que perderem seus emblemas serão desclassificados imediatamente, e apenas os 10 participantes com a maior quantidade de emblemas serão aceitos na academia. Infelizmente, as regras dessa terceira prova impedem que Caim e Lewis trabalhem juntos, então ambos desejam boa sorte um ao outro antes da separação. Logo depois, todos são teleportados para locais distintos e Lewis surge em sua área designada. Ele caminha por um tempo, refletindo sobre o fato de que aquele é o último obstáculo antes de finalmente conquistar sua admissão na academia. Com os punhos cerrados e o olhar determinado, ele promete a si mesmo que dessa vez vai vencer. No entanto, sua concentração é interrompida quando um nobre empunhando um enorme machado surge diante dele. O sujeito o confronta, acusando-o de ter humilhado os nobres na prova anterior. Nesse mesmo instante, outras 2 figuras aparecem atrás de Lewis, ambas segurando lanças. Além disso, Lewis percebe mais uma presença em um galho de árvore acima, um arqueiro armado com uma besta. Ao analisar rapidamente a situação, ele percebe que foi cercado e deduz que o supervisor responsável pelo teleporte vazou sua localização. De repente, o homem do machado avança com um golpe brutal, mas Lewis consegue se esquivar no último segundo, fazendo com que o machado atinja uma pedra no chão.
Os dois lanceiros atacam em seguida, porém Luis responde com uma cambalhota para trás, escapando dos golpes. Enquanto ainda está no ar, uma flecha disparada pelo besteiro voa em sua direção, mas Luis a desvia usando sua espada. Ele aterriza com sucesso, porém os nobres não recuam e continuam atacando sem parar. Mesmo assim, Lewis demonstra claramente a diferença de nível entre eles, desviando dos golpes com facilidade. Outra flecha surge mais uma vez e ele a bloqueia com a espada, mas logo um ataque de lança vem por trás. Por pouco, ele reage a tempo e se esquiva novamente. Seus reflexos rápidos começam a deixar os nobres frustrados, embora nenhum deles pense em desistir. Lewis também se irrita, já que ainda não consegue ler com clareza a trajetória das flechas de vento. Mesmo assim, ele respira fundo, se acalma e decide usar uma técnica de artes marciais conhecida como contra-ataques, que consiste em usar a força do próprio inimigo contra ele. Quando os nobres avançam novamente, Lewis percebe uma abertura clara e não perde a chance. Sua primeira vítima é o homem do machado, que tenta acertá-lo com toda a força que tem. Lewis se move para a direita, desvia do golpe e posiciona sua espada diretamente sob o machado, impulsionando a arma para longe do dono. O machado voa e acaba atingindo um dos lanceiros. Após derrubá-lo, o outro lanceiro avança, enquanto o arqueiro na árvore dispara mais uma flecha de vento. Desta vez, Lewis lê a trajetória sem dificuldade alguma e puxa o lanceiro diretamente para o caminho da flecha. O nobre é lançado longe, soltando sua lança no processo. Ainda no ar, Lewis apanha a lança e a arremessa na direção do arqueiro na árvore, derrubando-o imediatamente. Depois disso, ele elimina o restante dos nobres com extrema facilidade, como se estivesse cortando manteiga, e recolhe todos os emblemas deles. Em uma reviravolta inesperada, Caim surge no topo de uma árvore e impede que outros nobres usem magia contra Lewis. O mentor da emboscada, que havia planejado distrair Caim usando outro grupo de nobres de baixa patente, fica chocado ao vê-lo ali. Caim declara que eles subestimaram a família Orâncara ao enviarem lixo para enfrentá-lo e nocauteia o responsável com um disparo de besta. Em seguida, Caim salta para o chão e entrega um emblema a Lewis. Ele comenta que a situação pode ficar ainda mais complicada se aquilo continuar daquele jeito, e oferece ajuda. No entanto, Lewis rejeita a oferta, dizendo que pretende resolver seus problemas sozinho. Nesse momento, uma figura escondida começa a aplaudir de forma exagerada e elogia a determinação de Lewis. A figura afirma que não esperava menos de alguém que reconhece e considera um verdadeiro rival. Logo, a figura se revela como F. Duran. Ela desafia Lewis para um duelo, e ele pergunta a Caim se ela é sua amiga. Caim responde que não, explicando que ela é filha de um grande mestre contra quem ele lutou no passado e que acabou perdendo por baixar a guarda. Ele aconselha Lewis a ignorar o desafio e continuar coletando emblemas, alertando que F consegue usar magia e já possui um nível equivalente ao de uma aprendiz. Enquanto conversam, F começa a ficar irritada e repreende os nobres que tentam recuar. Neste instante, Lewis aceita o desafio e declara que sempre teve curiosidade em saber como um membro de uma grande família luta de verdade. A ideia o empolga bastante. F promete não usar magia para deixar o combate justo. Em um instante, ela avança contra Lewis, arremessando sua lança em sua direção. No entanto, Lewis consegue agarrar a lança com os braços, deixando F ainda mais impressionada. Ela gira a arma e tenta acertá-lo novamente, mas ele se esquiva com um movimento lateral. Logo depois, F avança mais uma vez usando a técnica Impacto da Lança Sagrada. Como esperado, Lewis desvia no último momento e a lança se choca contra o chão, criando uma enorme cratera. O impacto surpreende tanto os espectadores quanto o maestro que acompanha tudo de perto. Eles começam a especular sobre o poder de F e a resistência absurda de Lewis, se perguntando quanto tempo ele conseguiria resistir contra alguém de uma grande família. Os observadores pedem a opinião do diretor, e ele responde que Lewis não conseguirá vencer F, pois aquela batalha não é apenas física, mas também um confronto de vontades. Com base no que viu até agora, ele acredita que Lewis não possui uma vontade mais forte do que a de F. Neste exato momento, as vontades de ambos são colocadas à prova quando F usa outra técnica de lança para atacar Lewis. Ainda assim, ele se esquiva de todos os golpes com extrema facilidade, como se estivesse seguindo um padrão pré-programado. Durante uma das estocadas, ele detecta uma abertura no corpo de F e tenta aproveitar. Infelizmente, F percebe isso rapidamente e contra-ataca, mas Lewis salta por cima do ataque e aterriza atrás dela. F demonstra frustração por ele escapar de todos os seus ataques e critica Caim por não ter essa habilidade. Lewis responde que o segredo está na observação e que com prática suficiente, qualquer um pode alcançar esse nível. Logo depois, F avança mais uma vez usando a técnica Salto da Lança Sagrada, atacando Lewis com ainda mais intensidade.
Mesmo assim, mais uma vez, ele desvia de todos os golpes com tranquilidade. Enquanto luta, Luiz reflete sobre as diversas técnicas utilizadas por usuários de lança, como estocadas, varreduras, defesa e supressão. Embora essas técnicas sejam extremamente perigosas, ele percebe que também possuem fraquezas claras. Uma delas é a vulnerabilidade em combates de curta distância, e Luiz começa a planejar cuidadosamente como explorar essa brecha. Ela dispara na direção de Fei, tentando diminuir a distância entre os dois e criar uma chance clara de contra-atacar. Porém, antes mesmo de concluir o movimento, ela percebe a intenção do oponente, que reage sem hesitar e ataca com sua espada. Em meio ao confronto, ele afirma que a técnica de lança de sua família simplesmente não possui pontos fracos. Logo em seguida, começa a girar a lança em alta velocidade, formando um verdadeiro tornado mortal ao seu redor. O talento e a habilidade de Fei impressionam todos os presentes. Os espectadores passam a observar Liz com atenção, esperando que ela encontre uma oportunidade contra aquela ofensiva esmagadora. Mesmo sob pressão, Luiz mantém a calma, ajusta sua posição e ativa sua técnica de espada, na esperança de desviar os ataques da lança enquanto tenta aparar cada golpe. Ela busca explorar uma possível fraqueza das técnicas de lança, já que o alto consumo de energia pode ser um problema. Determinada, ela aguarda o momento certo, sem perceber que sua espada já começa a rachar pouco a pouco. Nesse exato instante, a resistência de Fei começa a diminuir e sua silhueta se torna visível em meio ao turbilhão de golpes. Luiz percebe a abertura e ataca imediatamente. Infelizmente, sua espada se quebra instantes antes de atingir o alvo. Ao notar que seu ataque falhou, Luiz recua rapidamente para evitar um contra-ataque. Surpreendentemente, Fei reconhece a habilidade de Luiz e admite que só conseguiu se manter de pé por pura sorte, pois sem isso teria sido completamente aniquilada. Ao mesmo tempo, ela percebe que Luiz estava escondendo algo e decide confrontá-lo. E ele se justifica, dizendo que sempre prefere observar antes de se entregar totalmente a uma luta, mas afirma que já terminou de analisar e que agora vai lutar sério. Ainda assim, ele demonstra preocupação com sua arma quebrada. Luiz tenta tranquilizá-lo, afirmando que ele não precisa de uma arma, pois suas verdadeiras armas sempre foram os próprios punhos. Como se fosse o próprio Ip Man, Luiz assume uma postura clássica de artes marciais, enquanto Fei se prepara com a lança em mãos. Ela avança com uma investida giratória, e Caim, que até então permanecia em silêncio, grita para avisar Luiz do perigo. Para surpresa geral, Luiz consegue parar a lança giratória usando as palmas das mãos, primeiro com a esquerda, depois com a direita, até finalmente prender a arma entre ambas as mãos. Fei e Caim ficam completamente sem palavras diante da cena, assim como o público, embora o diretor consiga manter a calma e observe atentamente, tentando entender o que Liz acabou de fazer. Mesmo assim, Fei não desiste. Ela recupera sua lança e tenta outra técnica do seu repertório, criando a ilusão de múltiplos ataques vindos de todas as direções. Em vez de entrar em pânico, Luiz respira fundo, firma sua postura e assume uma posição marcial sólida. Com movimentos precisos das palmas das mãos, ele desvia cada ataque, um por um, redirecionando todos eles com extrema eficiência. Essa habilidade é algo completamente diferente de tudo que já haviam visto antes. Nem mesmo Fei ou o maestro conheciam algo parecido. Logo em seguida, ele desfere um golpe certeiro que arremessa Fei para longe. Felizmente, ela crava a lança no chão, reduzindo um pouco o impacto e seus ferimentos, enquanto o impulso do voo vai diminuindo aos poucos. Assim que a luta desacelera, Fei pergunta a Luiz sobre a técnica que ele acabou de usar, e ele explica calmamente que se trata de um tipo de defesa usada em artes marciais. Sem perder tempo, ele salta em sua direção para atacar novamente. Fei reage rápido com a lança, mas de forma estranha, seus golpes são facilmente evitados por Liz, que parece estar à frente dela e ao mesmo tempo não estar. Isso faz Caim se perguntar se aquilo não seria uma ilusão de ótica. A frustração de Fei cresce ao perceber que não consegue acertar o alvo. A verdade é que Liz estava usando o passo borboleta, uma técnica criada por um boxeador lendário de sua vida passada. Esse estilo consiste em movimentos rápidos dos pés para frente e para trás, criando um ritmo difícil de acompanhar e perfeito para neutralizar técnicas de lança. Logo, Liz encurrala Fei e a arremessa para longe com um golpe poderoso. O público e o diretor assistem a tudo em choque, começando a se perguntar se Lewis não seria um verdadeiro gênio no combate corpo a corpo. Mesmo caída
caída no chão, segurando o estômago, Fai se recusa a se render. Ela abandona a lança e parte para cima de Lewis com toda a força, erguendo os punhos. Liz não baixa a guarda e imediatamente assume a postura de Wing Chun. Quando Fai se aproxima com um soco devastador, ele bloqueia o ataque. O impacto o atinge instantaneamente, mas a sensação é estranhamente familiar, como uma técnica conhecida como o poder da polegada. Ele sorri e elogia a resistência da adversária, mas Fai não se sente nem um pouco lisonjeada. Ela declara que a força da família Duran não se resume apenas à força física e, em seguida, avança com outro soco violento. Lewis mantém sua posição preparado para o impacto e os dois começam a trocar golpes como verdadeiros mestres de Kung Fu. Aos poucos, a empolgação de Liz começa a sair do controle, pois lutar com tudo contra uma oponente forte sempre foi o que ele mais desejou. À medida que a luta se intensifica, ele passa a exigir mais de si mesmo. Seus olhos ficam vermelhos como sangue, assim como sua aura, enquanto ele avança com uma intenção assassina extrema. Fai observa aquilo aterrorizada, enxergando uma figura demoníaca com presas enormes e a boca aberta, pronta para devorá-la. Seu corpo não reage rápido o suficiente para escapar do próximo golpe. Mesmo assim, ela consegue bloquear o ataque, mas o impacto a lança contra uma árvore. O diretor também percebe a aura estranha que emana de Lewis e se pergunta o que exatamente aquilo significa. Os nobres restantes ficam furiosos ao ver um plebeu derrotar um membro de uma grande família. Eles tentam reagir, mas uma sensação estranha os domina, fazendo um deles vomitar. O jovem se questiona sobre o mal-estar repentino, mas ao olhar para Lewis envolto naquela aura demoníaca, tudo começa a fazer sentido. À distância, o nobre e invejoso City observa o duelo ao lado de seu amigo ferido. Brian e os outros são obrigados a admitir que Lewis é muito mais forte do que imaginavam. Essa revelação enche City de ódio, pois seu plano para derrubar o plebeu falhou completamente. Ele conclui que Lewis deve ser eliminado a qualquer custo. Ao se lembrar de uma antiga lenda, teme que permitir que alguém como Lewis continue vivo traga problemas no futuro, e até o desejo de tirar a própria vida. Enquanto isso, Lewis continua avançando, rindo de forma insana. Ele ataca Fai brutalmente e a arremessa para longe, fazendo-a cuspir sangue novamente. Em seguida, usa um passo instantâneo para alcançá-la no ar e a esmagar contra o chão com uma sequência de socos violentos. Fai mal consegue manter a postura defensiva e resiste aos ataques implacáveis, enquanto reflete sobre o aumento absurdo da força de Lewis. Ao compreender a enorme diferença de poder entre eles, ela percebe que não tem chances de vencer. Nesse momento, encara a aura aterrorizante que envolve o punho de Liz, enquanto sua vida passa diante de seus olhos. Recusando-se a aceitar o destino, ela ativa sua técnica marcial arcana, o punho flamejante, numa tentativa desesperada de contra-atacar. No entanto, o ataque de Lewis a domina completamente, lançando-a pelos ares mais uma vez, fazendo-a colidir contra várias árvores antes de cair no chão. De repente, Lewis recupera a consciência e percebe que se perdeu no meio da luta. Ele observa a própria mão queimada e reflete sobre a verdadeira natureza da magia. Nesse instante, Caim chega rapidamente para verificar se está tudo bem. De repente, o citador dá um passo à frente e anuncia em voz alta que Liz foi desclassificada, alegando que seu emblema foi destruído durante a luta. Em seguida, ele ordena que Lewis se retire imediatamente do local da prova. Caim tenta defendê-lo, insistindo que tudo foi claramente um acidente, mas logo fica evidente que o diretor presenciou toda a cena. Sem paciência, ele exige que Lewis deixe o local da prova naquele instante. Antes que Lewis consiga responder, Finter aparece e manda o nobre desprezível parar imediatamente, o que surpreende Lewis ao perceber que ela ainda está consciente. Cit acusa Finter de tentar ajudar um plebeu a trapacear, mas Fai o confronta sem pensar duas vezes. Logo depois, ele pede desculpas a Lewis por ter usado magia de forma acidental durante a luta, deixando Ken completamente chocado, já que jamais imaginou vê-lo se desculpando com alguém. Lewis também se desculpa, admitindo que já estava fora de controle antes, mas tenta minimizar a situação, afirmando que está tudo bem. Como foi forçada a usar magia, Fai reconhece a derrota e diz que espera poder lutar novamente depois que todos entrarem na academia. Nesse momento, Cit zomba de suas palavras, apontando que Lewis possui apenas 4 emblemas.
Sem se abalar, Fai pega sua reserva de emblemas e os entrega a Liz como recompensa por tê-la derrotado, acrescentando mais 10 ao total dela. A coleção é registrada e Fai valida tudo diante do nobre veterano furioso. Em seguida, ela se junta a Caim com a intenção de eliminar os fracos da área de exames e garantir que ninguém tenha emblemas suficientes para ser desclassificado. Caim concorda com a ideia e aceita a sugestão, e os dois partem rapidamente para iniciar sua conquista. Enquanto se afasta, Caim provoca Fai, dizendo que sempre achou que ela só tinha força bruta, mas percebe que ela também é inteligente. Mesmo assim, ela está mais focada em conseguir mais distintivos. Pouco tempo depois, um examinador se aproxima de Lewis e informa oficialmente sua desclassificação, acompanhando-o até a saída. City acredita que nunca mais verá o plebeu, mas Brian menciona que Lewis ainda pode observar se o plano de Fai dará certo. De repente, City se lembra de que não é incomum candidatos morrerem em acidentes durante a prova. Brian observa tudo em silêncio, enquanto planeja algo sombrio. Ele pensa em tirar a vida de Lewis e se questiona sobre a verdadeira identidade dela, especialmente por causa da sensação estranha que sentiu antes. Mais tarde, naquele dia, Lewis entrega os emblemas ao examinador e reflete que apenas as artes marciais não são suficientes para igualar a magia. Ele espera aprender na academia para conseguir unir magia e artes marciais. À noite, Lewis caminha para casa pensando em como vai explicar à mãe as roupas velhas que está usando. No caminho, ele percebe uma pessoa suspeita. Enquanto reflete, um assassino tenta atacá-lo sorrateiramente por trás. Lewis reage no mesmo instante, desferindo um chute giratório poderoso que arremessa o inimigo longe. O assassino pergunta como ele percebeu o ataque, e Lewis responde calmamente que foi pelo cheiro de sangue, afirmando que é impossível se esconder assim. De repente, mais assassinos aparecem, e o líder deles se pergunta por que Liz está tão calma para alguém prestes a morrer. 3 assassinos cercam Liz, e ela decide lutar com tudo ao perceber a força deles, mas também sente uma presença ainda mais forte escondida entre os arbustos. Irritado, o líder repreende Lewis por se distrair durante a batalha, e avança com uma adaga imbuída de magia, declarando que ele logo estará enterrado se continuar assim. Avançando em alta velocidade, Lewis se esquiva dos ataques rápidos da adaga, agarra a mão do assassino e o derruba no chão com um contra-ataque preciso. O oponente se recupera rápido, recua e retorna para junto dos companheiros. Ele reconhece que as informações sobre o nível de Liz estavam corretas, mas Lewis não entende do que ele está falando. Após elogiar suas habilidades no combate corpo a corpo, o líder se pergunta se Lewis também conseguiria enfrentar magia. Sem esperar resposta, ele sinaliza para os companheiros iniciarem o ataque mágico. Nesse instante, 3 assassinos disparam uma saraivada de flechas de besta contra Lewis. Lewis reage rápido e desvia dos projéteis. Ao observar as árvores atingidas, ele avalia o poder destrutivo das flechas de vento e percebe que não tem escolha a não ser avançar. Lewis respira fundo e ativa uma técnica de respiração que utiliza o chi do corpo para amplificar sua força física e conceder uma velocidade explosiva. Ele avança contra os inimigos, mas o líder despreza seus esforços e ordena outra chuva de flechas de vento. Ainda assim, Lewis se esquiva com habilidade e vários assassinos caem pelo caminho. Para surpresa deles, Lewis surge do alto e acerta um chute poderoso que lança o líder longe. O líder cai no chão, recua rapidamente e acaba sendo atingido por mais flechas de vento. Enfurecido, ele ordena que seus homens detenham Lewis. De repente, outro assassino aparece por trás e desfere um chute inesperado. Lewis percebe o ataque a tempo e consegue bloquear, mas o impacto ainda o deixa atordoado, causando uma contração súbita em seus braços. Ele se recupera rápido e encara o novo inimigo, considerando-o uma ameaça mais perigosa. Antes que possa reagir, Lewis percebe que está cercado, lutando para escapar das flechas de vento que vêm de todas as direções. Sem conseguir se esquivar dos ataques implacáveis, Lewis é atingido e perde a consciência. Os assassinos suspiram aliviados, comentando como foi impressionante um plebeu ter resistido tanto tempo. Um deles se aproxima para finalizar o trabalho, mas Lewis desperta de repente e o derruba instantaneamente. Em seguida, pega a besta do inimigo e dispara flechas de vento contra os outros assassinos. 2 deles são abatidos, mas o mais forte desvia facilmente. Percebendo que Lewis estava fingindo estar inconsciente, ele o parabeniza pela façanha. Lewis questiona por que ele não se importa com a perda dos subordinados, mas a figura sombria afirma que não liga para os fracos.
Nesse momento, Lois dispara mais flechas de vento, porém as habilidades evasivas do inimigo estão em um nível completamente diferente. O assassino contra-ataca e cria um martelo mágico que surge do nada. Durante o ataque, ele admite que queria aceitar Lois como discípula, mas afirma que as ordens de seu empregador não lhe dão escolha. Lois tenta resistir ao golpe com o próprio corpo, mas acaba sendo arremessada para o ar. Ainda no alto, o inimigo se move com um passo instantâneo para o lado e afirma que, embora a habilidade de Lois possa superar a de uma aprendiz, não é suficiente para enfrentar uma lutadora experiente. Em seguida, ele invoca novamente o martelo mágico e esmaga Lois contra o chão sem dar tempo para a recuperação. O assassino continua atacando, liberando ondas de magia sem parar. Quando a poeira finalmente baixa, ele se surpreende ao ver que Lois ainda está viva. Mesmo ferida, Lois assume uma postura defensiva, demonstrando dor, mas declara que aquilo ainda não acabou. O assassino pensa o contrário e afirma que ninguém poderá salvá-la da desgraça iminente. A ameaça se concretiza quando ele materializa mais um martelo mágico. Incapaz de se mover, Lois entra em desespero ao perceber que o inimigo pretende enviá-la para outro mundo. O assassino avança usando sua habilidade marcial arcana conhecida como Martelo Celestial. Nesse instante, a vida de Lois passa como um filme diante de seus olhos. Ela se lembra do seu objetivo de aprender magia e de proteger sua família no orfanato. Independentemente das consequências, ela decide mudar o próprio destino e liberar sua aura. O mundo ao redor muda de forma imediata. Lois reage e contra-ataca usando um poder misterioso, conseguindo conter o ataque do assassino. Para a surpresa de todos, a colisão das forças e a disputa de poder provocam uma explosão gigantesca. Alguns instantes depois, Lois tosse enquanto permanece caída no chão, e o assassino se pergunta em voz alta por que sente algo estranho, como se estivesse lutando contra alguém do mesmo nível. Ao perceber o motivo pelo qual Lois estava sendo atacada, o assassino ergue novamente seu martelo mágico, decidido a destruir aquilo que agora considera um verdadeiro monstro. De repente, uma voz autoritária ordena que ele pare. O assassino recebe a ordem para interromper o ataque, e um violento vórtice de vento surge, impedindo que ele transforme Lois em comida para peixes. Enquanto recua, outros vórtices de vento surgem e o capturam instantaneamente, esmagando seu corpo com uma pressão absurda. Sem conseguir escapar, o assassino grita de dor, enquanto a magia o imobiliza por completo. Confusa com a reviravolta repentina, Lois tenta entender o que está acontecendo, quando do nada, o diretor Aronian aparece. Ele a parabeniza por ter conseguido controlar seu acesso de raiva e entrega uma poção mágica. Lois bebe a poção e fixa um olhar penetrante no assassino exausto. Em seguida, o diretor interroga o intruso, exigindo que ele revele o nome de seu empregador. O assassino percebe que Aronian é um grande mestre e afirma que ele não será capaz de proteger Lois da sua sentença iminente. Rindo de forma histérica, o assassino declara que aquilo é apenas o começo e logo em seguida explode o próprio corpo. Diante daquele incidente perturbador, o diretor Aronian se pergunta se a guilda dos assassinos está envolvida e espera estar apenas exagerando. Enquanto isso, Lois sente os efeitos da poção e fica impressionada com seu poder curativo, já que até seus ossos fraturados foram completamente restaurados. Lois então pergunta ao diretor Aronian se era apenas coincidência ele estar ali naquele momento. Ela questiona em voz alta por que ele sempre aparece exatamente na hora certa para salvá-la. O diretor decide adiar a conversa até chegarem à casa dela. Ao ouvir isso, Lois entra em pânico imediatamente, pois já estava tarde e sua mãe ficaria preocupada. Sem perder tempo, Lois corre para casa enquanto o diretor Aronian invoca uma criatura misteriosa chamada Kili, encarregando-a de realizar a limpeza do local. Em outro ponto da cidade de Montia, localizada ao norte do Império Candria, dois nobres confrontam Liela perto de uma mó de moinho. Usando os reparos como desculpa, eles passam a assediá-la enquanto ela aguarda o retorno das crianças. Liela explica com calma que está apenas esperando, mas os nobres ignoram completamente suas palavras e continuam se aproximando com intenções nada boas. Felizmente, Lois chega bem a tempo de interromper os nobres. Liela comemora o retorno dele, mas se surpreende ao ver o estado em que ele se encontra, claramente machucado. Lois pergunta se ela está bem, porém Liela se preocupa mais com as roupas rasgadas e o sangue nelas.
Ele tenta inventar desculpas para tranquilizá-la, mas os nobres passam a ameaçá-lo, mencionando seu senhor e o guerreiro George. Para surpresa de todos, o diretor Aronian surge no ar e, ao pousar, esclarece o mal-entendido. Em seguida, ele se apresenta formalmente e pressiona os miseráveis a irem embora. Ao perceberem que se trata de um verdadeiro grande mestre, os nobres se curvam e desaparecem rapidamente. Depois disso, o diretor Aronian se vira para Liela e diz que eles precisam conversar. Ela o guia para dentro da casa e Aronian nota a mó de moinho que os miseráveis haviam criticado antes. Ele se pergunta como aquele mecanismo funciona automaticamente sem o uso de magia. Após analisar melhor, percebe que há música tocando por toda parte. Liela oferece algumas frutas e dá todo o crédito a Luis, afirmando que as criações dele tornaram a vida de todos muito mais fácil. Em seguida, ela pergunta se cometeu algum crime que justificasse a visita do diretor, mas Aronian revela que é justamente o contrário. Ele destaca o quanto Luis é talentoso, algo que ele só havia visto nos antigos escritos de G.A. No passado, durante o governo tirânico dos monstros, surgiu entre os humanos um gênio guiado por uma deusa. Esse gênio criou a arcana marcial após compreender a essência dos elementos e, após anos de treinamento, derrotou os monstros ao lado de seus companheiros, salvando a humanidade da destruição. Desde então, aquele dia passou a ser celebrado como o Dia da Libertação, e esse indivíduo ficou conhecido como o primeiro herói nos registros de G.A. Enquanto Liela exalta o suposto salvador, Luis comenta que essa história não aparece nas lendas populares. Mesmo assim, o diretor Aronian insiste que ela é real. Ele revela que o primeiro herói possuía cabelos e olhos negros, um segredo conhecido apenas pelas figuras mais influentes da humanidade. Segundo Aronian, a loucura em seu coração acabou dominando aquele herói, levando-o a cometer um pecado tão grave que justificou sua exclusão da história. Essa revelação surpreende Liz, que passa a se questionar se também carrega essa mesma loucura dentro de si. O diretor acrescenta que todos os países eliminam pessoas com cabelos e olhos negros para evitar possíveis desastres. Nesse momento, Aronian confronta Luis sobre ter pintado o cabelo. Ele revela imediatamente o motivo inocente que o levou a fazer isso e começa a listar as qualidades do bispo, mas interrompe a si mesmo ao perceber que o diretor pode ter outras intenções. Ele comenta que um grão-mestre poderia tê-lo matado facilmente se quisesse. Impressionado, o diretor Aronian elogia a visão de futuro de Luis, algo raro para alguém tão jovem, e conclui que ele já dominou sua loucura interior. Para surpresa de Luis, Aronian o considera a nova heroína desta era de paz. Enquanto colhe uma fruta usando telecinese, ele fala sobre a escuridão que sempre espreita nas profundezas do mundo. Decidido a guiar Luis pelo caminho correto após testemunhar sua habilidade, Aronian lança a fruta em sua direção. O jovem permanece calmo e a captura sem dificuldade. Em seguida, o diretor revela que Luis foi aprovada graças aos esforços de Fei e Caim, que garantiram a reprovação da maioria dos outros candidatos. Então Aronian pede que Luis se torne sua aluna na academia. Animado, ele também pergunta o que ela fará caso perca o controle no futuro. No mesmo instante, a fruta na mão de Luis é cortada em vários pedaços, deixando-o chocado e pálido. O diretor responde friamente que, nesse caso, ele mesmo a enviará ao Criador. Na manhã seguinte, enquanto trabalhava no quintal, um dos irmãos adotivos de Luis o parabeniza por ter recebido um convite pessoal do diretor Aronian. Mesmo assim, Luis enxerga isso como um aviso. Seu irmão não para de falar sobre as mensalidades da academia, enquanto Luis reflete sobre sua ligação com o herói lendário. Ele se lembra das palavras do diretor naquela noite e se pergunta se realmente pode confiar nele. Antes de partir, Aronian explicou em particular por que revelou toda a verdade. Ele disse que a ignorância tornaria Luis um fardo, algo com que Liz acabou concordando. Aronian afirmou que ela precisava saber de tudo, pois sua família estaria em perigo caso sua identidade fosse revelada. Antes de voar para longe, ele aconselhou Luis a se tornar mais forte, dizendo que aquilo era apenas o começo de seus testes. Ao relembrar tudo isso, Luis conclui que o diretor Aronian estava certo e decide se fortalecer na academia. Pouco depois, seus irmãos mais novos se aproximam para se despedir e sua irmã, chamada Lana, corre e se joga em seus braços.
Com os olhos marejados, ela pergunta se ele vai visitá-los com frequência e o faz prometer, selando tudo com um aperto de dedo mindinho, que voltará sempre que puder, mesmo que demore um pouco entre uma visita e outra. Logo depois, um irmão mais velho avisa Liz que o mordomo de um nobre está chamando por ele. Pouco depois, Lois sai para encontrar o mordomo, que confirma sua identidade sem hesitar e entrega um convite formal, apresentando-se como o mordomo da família Oranca. Ao ver que o convite veio de Caim, Lois deduz que a intenção dele é fortalecer ainda mais a amizade entre os dois, e decide entrar no clima. O mordomo o conduz até a carruagem, e eles partem em viagem. Mais tarde, naquele mesmo dia, chegam à cidade de Arsen. Assim que Lois desce da carruagem, o mordomo começa a explicar detalhes sobre a família Oranca. Lois fica completamente boquiaberto ao ver a mansão gigantesca daquela família de prestígio, mas logo Caim corre até ele para dar as boas-vindas. Caim reforça que agora são colegas de classe, e Lois responde que isso só foi possível graças ao esforço dele durante a prova. Ele também reconhece a ajuda de Fei e decide deixar para trás toda a confusão que aconteceu antes. No entanto, Caim diz que teria tentado ajudar de qualquer forma, já que tinha a aprovação de Fai. Em seguida, revela que quer Lois como parceiro de treino e também pretende passar informações antecipadas sobre a academia e sobre magia. Nesse instante, a mãe de Caim aparece e confronta o filho por ter trazido um plebeu imundo para dentro da casa. Caim afirma que Lois é seu amigo, mas ela ignora completamente suas palavras e pergunta diretamente a Lois quais são suas verdadeiras intenções ao se aproximar de seu filho. Com expressão de nojo, ela tira um anel de ouro extremamente valioso e o arremessa em direção a Lois, ordenando que ele vá embora imediatamente. Caim não aceita aquilo e tenta impedir, mas quando se vira para pedir desculpas a Lois, acaba sendo mandado buscar o anel. Lois então explica como reconheceu a habilidade de Caim e por que decidiu se tornar amigo dele. Em seguida, pergunta se ela considera as palavras do próprio filho tão insignificantes quanto aquele anel jogado no chão. Isso deixa a mãe de Caim completamente furiosa. Com um olhar cheio de ódio, ela ordena que os comissários o expulsem imediatamente, e eles se reúnem rapidamente para cumprir a ordem. Mesmo assim, Caim tenta a convencer dizendo que Lois derrotou Fai, mas ela se recusa a acreditar, chamando isso de absurdo. Lois confirma a afirmação e declara que Caim pode se tornar ainda mais forte se ele permanecer por perto. Essa postura confiante só aumenta a raiva da mãe de Caim. Porém, nesse momento, a porta da mansão se abre com força e uma rajada de vento empurra os mordomos para os lados. O pai de Caim, William, entra no salão e reafirma a declaração confiante de Lois. A mãe de Caim se assusta e tenta se aproximar dele, mas William passa direto sem sequer olhar. Caim se curva respeitosamente diante do pai e Lois também o cumprimenta antes de se apresentar, enquanto pensa que a aura de William é impressionante, chegando ao mesmo nível da do diretor Aronian. William pergunta a Caim se aquilo é verdade e ele admite que Lois é mais forte do que ele. Intrigado, William pede que Lois prove isso e, sem aviso, revela sua intenção assassina. Uma aura feroz assume a forma de um tigre selvagem e envolve Lois antes que ele consiga reagir. A pressão é tão intensa que Lois sente como se presas cravassem em seu peito, impedindo-o de respirar. Nesse instante, ele entra em pânico ao perceber que William realmente está tentando matá-lo. O olhar penetrante e a força de vontade de William atingem diretamente sua alma. Enquanto tenta organizar seus pensamentos, Lois entende o quão aterradora pode ser a vontade de um grande mestre. No entanto, ele desenvolveu resistência à intenção assassina após anos treinando na Casa dos Monstros. Motivado, o vazio em sua alma começa a se preencher com determinação e força de vontade. O fogo dentro de sua alma explode e, para surpresa de William, a criatura formada por sua aura assume a forma de um dragão. Um duelo de vontades acontece e os dois se enfrentam por um breve instante. Quando tudo se acalma, Caim corre até Lois e o ajuda a se levantar após ele perder o confronto de vontades. O William então pergunta por que Lois busca tanto poder, e ele responde que é para proteger sua família. Sem demonstrar emoção alguma, William se vira para ir embora, mas repreende Caim por sua fraca força de vontade e pede que ele aprenda com Lobis. Irritada, a mãe de Caim tenta discutir a decisão com William, mas ele rejeita friamente qualquer opinião dela.
Aliviado, Caim decide levar Lois diretamente para o campo de treinamento. Na área de treinamento de artes marciais da família Oranca, Caim pede desculpas em nome dos pais, mas Lois diz que está tudo bem. Ele comenta que William só chegou àquele ponto para testar e também para reconhecer a habilidade de Caim. Caim afirma que Lois seria muito mais adequado para ser filho da família Oranca, mas Lois vê todo o ocorrido apenas como um teste feito por William, por amor ao próprio filho. Ele se pergunta em voz alta se aquela seria a forma estranha de William demonstrar carinho. Essas palavras despertam lembranças no coração de Caim. Quando criança, ele quase nunca saía da mansão e só se lembrava de comer, dormir e treinar. William queria transformá-lo em alguém grandioso como o avô. Com o tempo, Caim percebe que sempre desejou o reconhecimento do pai, mas a mansão acabou se tornando uma prisão. Seu status e talento o prenderam ali. Ele ansiava por liberdade, como pássaros voando livremente pelo continente, mas se sentia fraco em um mundo onde apenas a força importa. Enquanto retira um florete de seu inventário, Caim afirma que empunhar sua espada é a única forma de quebrar essas correntes. Em seguida, revela que seu pai também se formou na academia e que ele pretende se fortalecer para conquistar o direito de viver livremente. Confiante, ele se vira para Lois, certo de que ele fará isso muito bem, e os dois amigos iniciam sua sessão de treino. À distância, William observa os dois e pergunta ao mordomo sobre os resultados das investigações. O mordomo explica que Lois não é um jovem comum e descreve suas façanhas durante o exame, incluindo como derrotou Fai e recebeu ajuda do diretor Aronian diversas vezes. Após ouvir tudo, William conclui que Lois é um encrenqueiro. O mordomo então pergunta por que William ainda permitiu que ele permanecesse ali. William responde que as pessoas evoluem ao enfrentar desafios e crescem ao superar dificuldades. Sua intuição diz que Lois pode ajudar Caim a se tornar mais forte. Enquanto isso, Liz, lutando desarmado, desfere um chute que empurra Caim para trás. Caim se recupera rapidamente e ativa uma habilidade marcial arcana chamada Investida de Vento, avançando com um golpe estocado reforçado por magia do vento. Infelizmente para ele, o ataque encontra o punho de Lobis, quase destruindo seu rosto bonito, e Caim perde o duelo. Lois reconhece a habilidade, mas aponta claramente suas falhas. Após ouvir o feedback, Caim entende por que Fei não conseguiu derrotar Lois, mas estranha quando percebe que Liz está encarando-o fixamente. Lois pega o florete das mãos dele e pergunta se ele já se sentiu daquele jeito. Caim fica confuso, sem entender o que há de errado com seu estilo de luta, e explica que usa as técnicas da família Oranca, transmitidas de geração em geração e responsáveis por tornar seu pai e seu avô tão fortes. Liz então fala sobre outros caminhos possíveis, fazendo Caim se perguntar se existe uma rota diferente daquela trilhada por seus antepassados. Naquele momento, Lois guarda o florete de volta no inventário, em seguida, mostra para Caim uma adaga e o chama para perto, deixando claro que queria fazer alguns planos para pegar o pai dele de surpresa. Sem qualquer aviso, os dois partem para um ataque surpresa direto contra William. Ambos estavam armados com adagas, mas antes de avançar de vez, Lois aproveita a situação para passar uma lição importante para Caim sobre o verdadeiro valor da velocidade nas artes marciais. Ele se lembra do teste da gosma feito durante o exame da academia e começa a explicar que velocidade não se resume apenas a se mover rápido, mas envolve também o tempo de reação e a capacidade de tomar decisões rápidas no momento certo. Por coincidência, a velocidade natural de Caim combina perfeitamente com seu atributo de vento, mas o uso de armas de estocada ainda não é algo fácil para ele dominar. Lois então entrega 2 adagas a Caim e explica que aquilo que funcionou para o pai e o avô dele não necessariamente serviria para o seu próprio caminho. Ele sugere que essa seja justamente a razão pela qual William parou de evoluir depois de alcançar o nível de grão-mestre. Diante disso, Lois pede que Caim considere mudar para um estilo de combate mais especializado, algo que maximize de verdade o talento que ele possui. Lois pergunta se o garoto está disposto a isso, e Caim concorda sem hesitar. Ele faria qualquer coisa se isso significasse conquistar sua liberdade. Reconhecendo essa determinação, Lois explica rapidamente como funciona o novo estilo de luta. Logo depois, os dois traçam um plano para emboscar William e provar, com ações, tanto a habilidade quanto a determinação de Caim. Pouco tempo depois, eles partem para cima de William, e Caim ativa imediatamente seu feitiço de suporte de magia do vento, Acelerar.
O feitiço aumenta drasticamente a velocidade dos dois, permitindo que diminuam a distância em um piscar de olhos. O aumento repentino deixa o mordomo apreensivo, mas William o impede de interferir. Ele desvia com calma e extrema facilidade do primeiro ataque de Caim. Em seguida, Lois usa o passo instantâneo para o lado e desfere uma sequência de golpes, mas William esquiva de todos sem o menor esforço. Enquanto isso acontece, Lois começa a pensar nas adagas como armas muito mais rápidas e decide combiná-las com técnicas de combate corpo a corpo. Nesse instante, Lois ativa sua arte marcial, o passo borboleta, esperando surpreender o oponente com uma explosão repentina de velocidade. William fica levemente surpreso com a habilidade, mas ainda assim consegue evitar a enxurrada de ataques. Caim observa aquilo e o imita, usando sua habilidade aérea para se impulsionar. Em meio ao caos, ele percebe de repente que seu corpo está extremamente leve. Essa sensação lhe dá uma liberdade que ele nunca havia experimentado antes. Ao perceber como isso combina bem com armas leves, ele decide fundir suas técnicas de combate com a magia do vento. No momento em que essa fusão acontece, a atenção de William é completamente atraída pela cena, deixando-o visivelmente impressionado. Caim aceita esse novo caminho marcial e tenta alcançar um golpe decisivo, mas antes que consiga concluir o ataque, William libera uma enorme explosão de energia que lança os garotos para trás. William retorna furioso e questiona Caim, perguntando se ele está abandonando as técnicas tradicionais do clã para provar sua própria vontade. A dupla se recompõe rapidamente e Lois ordena imediatamente que Caim use o acelerar mais uma vez. Sem pensar duas vezes, Caim segura o ombro de Lois e ativa o feitiço novamente, fazendo com que ambos avancem a toda velocidade. William observa os movimentos perfeitamente sincronizados dos dois, mas suas habilidades evasivas ainda estão em um nível completamente diferente. Logo depois, ele captura a aura de uma das lâminas de Caim, mas consegue se libertar e se afastar mais uma vez. Isso enfurece William, que o chama de covarde sem hesitar. No entanto, Caim se lembra dos ensinamentos anteriores de Lois sobre os méritos de uma retirada estratégica. Ele recupera a calma, reorganiza sua postura e retorna para confrontar o pai. Ainda assim, Caim se esquiva novamente usando um feitiço de tornado e se junta a Lois. A dupla ataca por trás, gritando com todas as forças na esperança de que o próximo golpe finalmente conecte. Antes disso, Lois havia ensinado a Caim uma técnica inspirada no beisebol, conhecida como arremesso de mudança de velocidade. Ele explicou como alterar o ritmo pode enganar os oponentes, fazendo com que até movimentos aparentemente lentos se tornem extremamente perigosos. Segundo Lois, se usada corretamente, essa técnica quebra o ritmo do inimigo e reduz sua capacidade de reação. Mesmo um pequeno momento de hesitação pode ser fatal. Agora, a dupla coloca tudo isso em prática, tentando superar William com variações imprevisíveis de velocidade. William se esquiva casualmente dos ataques, achando-os inofensivos, mas logo é pego de surpresa. A lâmina rosada de Caim roça seu ombro, rasgando parte de seu casaco de pele. O sucesso inesperado anima os rapazes, que continuam atacando sem dar descanso. Para surpresa deles, William decide que aquilo já foi o suficiente. Ele ordena que Caim não desonre o nome da família e então deixa o campo de treinamento. Caim, acreditando que aquilo foi uma forma de aprovação, aceita o resultado com entusiasmo e comemora com Lois. William se retira ao lado do mordomo. Conforme a música se dissipa, ele reflete sobre as técnicas usadas contra ele. As táticas de ataque e recuo permanecem em sua mente e a ideia de uma retirada estratégica começa a parecer interessante. Ele materializa uma adaga, percebendo que talvez tenha aprendido algo novo com os garotos. Enquanto isso, Lois sente um leve arrependimento por não ter tido a chance de enfrentar um verdadeiro grande mestre. Já Caim está vivendo um dos melhores momentos de sua vida graças ao pai. Pela primeira vez, ele sente isso claramente e decide recompensar Lois com um presente por tudo que fez acontecer. Mais tarde, na biblioteca da família Akandra, repleta de livros até onde a vista alcança, Lois fica completamente maravilhado. Caim se aproxima carregando uma caixa com as recompensas e agradece por ele tê-lo ajudado a encontrar seu caminho tão rápido. O conteúdo da caixa surpreende Lois, pois são itens extremamente valiosos. Dentro dela, há livros raríssimos, incluindo referências acadêmicas importantes e textos mágicos que pessoas comuns dificilmente teriam acesso. Esperando que esses livros ajudem, Caim entrega aqueles que ensinam a teoria básica da mana e dos atributos da mana.
Além disso, ele dá vários conselhos sobre as diferenças entre magia e artes marciais. Caim também fala sobre o ritual mágico de despertar, um rito obrigatório para todos os novos estudantes. Supostamente, é um ritual em que os elementos são sentidos através da estátua de Gala e Costa. O ritual custa moedas de ouro no templo da igreja, mas felizmente para Lois é gratuito dentro da academia. Caim também lista várias taxas acadêmicas e despesas futuras, insistindo para que Lois aceite os presentes e confie neles sempre que precisar de ajuda. Depois disso, Lois aceita os presentes e a aposta anterior é considerada resolvida a pedido de Caim. Ele percebe que precisa começar a ganhar dinheiro e se lembra da menção de Julian sobre a farmácia mágica. De repente, também percebe que pode usar o conhecimento de sua vida passada para criar itens úteis e ganhar dinheiro mais rápido. Com essa ideia em mente, Lois pergunta a Caim sobre a ligação da família dele com a Guilda dos Mercadores. Caim, curioso, pergunta o motivo, mas Lois mantém segredo, dizendo que ele descobrirá em breve. Uma semana depois, os alunos do primeiro ano são oficialmente recebidos na Academia Kandri de Arcanistas. Enquanto Lois caminha confiante pelos arredores da escola, Rose, uma aluna do segundo ano, percebe o perfume que ele usa e conclui que ele deve vir de uma família nobre. Afinal, trata-se de uma colônia cara e na moda. Sem perder tempo, ela se aproxima dele e se oferece para guiá-lo pela escola.